Uma preocupação que eu sempre tive e que para mim está cada vez mais pungente quando a gente fala de estudo bíblico é que nós tomemos cuidados para não sermos um especialista na letra. O que eu quero dizer com isso? Que eu me torne um estudioso da palavra e não um vivente da palavra. Porque o que importa na palavra de Deus, de verdade, é que eu seja um vivente da palavra e não que eu seja um estudioso da palavra. Existem pessoas que recebem para isso, que são pagas para serem estudiosos da palavra, teólogos, exegetas, né? Então esse não é o nosso papel numa escola bíblica. O nosso papel é propor um aprofundamento racional e intelectual que faça com que a gente tire da palavra de Deus mais informações do que numa leitura superficial. Eu gosto de dar um exemplo. Eu quero que a gente consiga na escola bíblica, e eu também estou aprendendo, porque toda vez que a gente prepara uma aula, a gente aprende mais do que quem a gente ensina. Que quando a gente pega, imagine que um texto da Bíblia seja um limão. Nós vamos parar de só tirar as raspinhas. Sabe quando você faz sobremesa, que você joga aquela raspinha em cima de limão? Nós queremos parar de fazer só isso. A gente quer aproveitar o limão inteiro, cortar ele pela metade, tirar todo o suco da fruta. Então o que nós vamos tentar aqui, cada vez mais, é nós irmos pegando bons textos e nós irmos aproveitando, degustando, vivenciando esses textos para que eles passem a fazer parte da maneira como eu vivo. E aí realmente a escola bíblica cumpre o seu papel, que é a união entre o aspecto moral, o aspecto eclesiológico e o aspecto bíblico. E para a gente fazer isso, nada melhor do que nós ouvirmos, pegar essas parábolas e tirar o máximo de conhecimento que a gente conseguir delas, para que elas passem a fazer parte da nossa vida. Hoje o que eu vou falar um pouquinho é uma introdução às parábolas, e depois eu vou falar de duas parábolas que falam sobre o tema da presença da salvação. Mas nós vamos ver isso daqui a pouco. Bem, Jesus falava de muitas maneiras. Jesus era, antes de tudo, um excelente orador. Por quê? Ele conseguia prender a atenção desde os mais simples aos mais letrados. Vocês já perceberam isso? Que quando Jesus falava, ele falava às multidões, mas sempre no final, algum fariseu ou algum mestre da lei ia lá para fazer uma contrapartida com o que ele tinha dito, né? Mas, para que o fariseu fizesse isso, ele tinha que estar assistindo à palestra de Jesus, à pregação de Jesus. Então, as pregações de Cristo falavam tanto para o pescador da Galileia, quanto para o mestre da lei. E olha como é interessante. O pescador acolhia aquilo que Jesus falava e transformava aquilo na vida dele, e ele passava a ser um discípulo. Já o grande doutor da lei, quando ouviu o que Jesus tinha a dizer, ele se ensoberbava e ele contra-argumentava aquilo que Jesus estava dizendo. Então veja, volta ao que eu havia dito antes, nem sempre o conhecimento da lei ou o conhecimento bíblico abre o nosso coração ao que Jesus tem a dizer. Aqueles homens conheciam as Sagradas Escrituras de cabo a rabo, mas quando Jesus as interpretava na perspectiva do amor, eles não eram mais capazes de acolher, porque o pensamento deles estava centrado nas leis, nas regras, no que tem que ser feito. E isso é importante para nós também, para que a gente nunca deixe as nossas tradições humanas ou religiosas estarem à frente do amor, estarem à frente da mensagem central de Cristo, que é o reino de Deus. Bem, Jesus usa muitos recursos expressivos nas suas pregações. Um exemplo são as comparações. Então, por exemplo, Jesus diz assim: eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Ou seja, estou fazendo uma comparação. Então, a mesma situação que vocês vão enfrentar de desafio é a mesma que um cordeiro enfrenta no meio de lobos. Sede, pois,
prudentes, assim como as serpentes, e simples, assim como os pombos. Então, Jesus, uma das estratégias que ele usa são comparações. E ele compara, por exemplo, ele não vai dizer sede prudente como um ornitorrinco e simples como um eremite. Não, porque ele vai usar expressões, palavras e figuras de linguagem que aquelas pessoas vivenciaram. Então aquelas pessoas sabem o que é um pombo, sabem o que é uma serpente, né? Jesus usa também de muitas metáforas no que ele vai dizer. Então, por exemplo, ele diz o seguinte: eu sou a porta pela qual passa o rebanho. Ele fala, eu sou a porta. Jesus não é uma porta de fato, concorda? Não é uma porta, não é um negócio que as pessoas passam por dentro, mas ele faz uma metáfora, uma figura de linguagem que é uma abreviação de uma comparação, né? Eu sou como se fosse uma porta, mas ele abrevia, eu sou uma porta. Isso é uma metáfora, é a abreviatura de uma comparação. Vocês são o sal da terra. Então, de novo, Jesus está fazendo uma metáfora. Ele está dizendo, vocês são como se fosse o sal da terra, mas ele abrevia. Isso dá o quê? Dá um apelo maior ao que você está dizendo. Então, toda vez que você faz uma metáfora, você tem um apelo maior, você tenta associar de uma maneira mais forte duas palavras. E ele usava também nas suas parábolas. Alguns autores colocam os ditos parabólicos e as parábolas juntos, outros colocam separados. Os ditos parabólicos são parábolas muito curtinhas, que não têm uma estrutura típica de uma parábola, que é o que vocês vão aprender daqui a pouco. Os ditos parabólicos é uma coisa, por exemplo, isso, ó. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão e não nota a trave que há no seu? Há aqui a presença da parábola, que é a associação de duas realidades distintas, ou seja, os meus defeitos e os defeitos do meu irmão, o cisco e a trave, são duas realidades distintas, aproximadas por meio de uma estrutura de linguagem. Mas como ela é muito curtinha, ela não tem uma estrutura narrativa, acaba caindo fora para alguns autores do conceito de parábola. Já a parábola, que é o tema do nosso curso, ela é uma pequena narrativa alegórica. O que eu quero dizer alegórica? É uma narrativa que tem um significado para além das palavras, ou seja, não se está contando uma história apenas para contar a história. Igual chega aqui, por exemplo, domingo eu vim à missa e encontrei pandemia. Não há nenhuma alegoria nisso, concorda? É uma estrutura narrativa, eu contei uma história de um fato que aconteceu, certo? Agora, quando Jesus conta, por exemplo, uma história dizendo que um filho gastou toda a fortuna do pai, ao perceber que nem o que os porcos davam de comer a ele, voltou aos pais, o pai o acolheu. Ele não conta essa historinha para fazer fofoca da família dos outros. Ele conta essa historinha porque por detrás dela há uma estrutura alegórica, há uma alegoria, há uma mensagem que se esconde por detrás das linhas. E ele usa frequentemente o recurso das parábolas para dar o seu ensinamento. Trata-se geralmente de um relato curto, que embora fictício, as parábolas são fictícias, são histórias inventadas, mas que parecem real, porque elas são apresentadas dentro de um contexto histórico bastante verossímil, tá certo? Então, quando eu falar para vocês de parábola, é isso, é uma pequena narrativa com um conteúdo alegórico que se destina a associar duas realidades, a do ouvinte, àquela que a mensagem de Jesus quer dar. Entende isso? Nós vamos ver isso melhor quando a gente for estudando as parábolas, tá? Bem, a palavra parábola vem do grego parábole, do hebraico mashal, que significa dito sapiencial, ou seja, toda a parábola quer transmitir uma sabedoria, ela quer transmitir um conhecimento. Vocês que já são biblistas, já são cursados em teologia bíblica, vocês lembram quando a gente estudou o livro da sabedoria? O que os livros da sabedoria... Não chacoalha a cabeça, que é pecado, diga isso. O que os livros da sabedoria
que eles transmitiam? Quando você falava assim, esse livro é um livro de sabedoria. O ensinamento, mas que ensinamento? Por exemplo, eu pego um livro de história, pego um livro de física, também transmite um ensinamento. Mas não é um ensinamento de sabedoria, concorda? Qual é a diferença do livro da sabedoria de um livro de física? Princípios morais, há princípios éticos, mas é mais que isso, mas esse é o caminho. Mas esses princípios morais e éticos, por exemplo, eu posso pegar um livro de bioética. Pego um livro de bioética, eu leio, tem lá princípios morais e éticos, tá? Exatamente. É o princípio moral e ético colocado na experiência de quem já viveu aquilo. Então, quando Jesus conta uma parábola e ele apresenta um ensinamento sapiencial, ele não está apresentando a você os grandes princípios éticos dos filósofos gregos ou as grandes teorias filosóficas do bem e do mal, a existência ou não do bem. Ele está colocando a presença do bem e do reino na vida prática das pessoas. Quando ele conta a historinha do filho pródigo, ele não está desenvolvendo uma grande reflexão sobre a capacidade do ser humano de perdoar. Não, ele está contando uma história concreta de um pai que perdoa, para associar a realidade da historinha que ele está contando, de um pai que perdoa o filho, com a nossa realidade, de uma criatura que Deus perdoa. Vocês estão entendendo essas construções? Então a parábola, ela sempre quer fazer isso. Ela conta uma história de sabedoria para que você se identifique na história. É por isso que nenhum de vocês vai ouvir a mesma parábola da mesma maneira duas vezes. Cada vez que você ouvir e estudar uma parábola, dependendo do momento que você está vivendo, você vai aproveitar aquela parábola numa perspectiva diferente. Por exemplo, a do filho pródigo. Tem hora que eu ouço ou prego a parábola do filho pródigo e eu me sinto como um filho pródigo. O filho que vendeu tudo. E tem horas que eu me identifico como um filho mais velho. Entende? Né? E tem horas que eu dou razão para o filho mais velho. Frequentemente. Isso é um pecado, mas eu já confessei. Né? Então, as parábolas, elas dão essa possibilidade para nós de saber qual é o personagem que a gente está vivendo. Por exemplo, a parábola do semeador. Né? O semeador saiu a semear. Às vezes eu vejo que meu coração é aquele cheio de espinhos. Às vezes eu vejo que é aquela terra só, aquela terra seca. Às vezes eu vejo que é aquela terra que cresce, uma coisa se perde. Às vezes eu vejo que talvez tenha dado um ou dois frutos. Então a nossa vida, ela é dinâmica com as parábolas. Por isso que não dá para chegar e falar assim, essa parábola eu já conheço. Essa eu já sei. Né? Porque para cada momento da vida, isso vai ter uma dinâmica, uma perspectiva diferente. Bem, é uma narrativa, como eu contei para vocês, muito clara. A parábola, ela é clara, ela é curta e ela é verossímil, ou seja, não é uma historinha irreal, fora da historicidade dos fatos. Vou dar um outro exemplo para você. Os 12 trabalhos de Hércules. Quem já leu os 12 trabalhos de Hércules? Muito bem. Os 12 trabalhos de Hércules contam a história de um semideus, filho de Zeus, com uma humana, que é provado através de 12 trabalhos. Um deles é matar um ser mítico chamado Hidralerna, que é uma hidra que toda vez que você corta uma cabeça, cresce em outras duas. Já ouviram essa historinha, né? Essa historinha é verossímil? Não. Embora a história de Hércules queira transmitir ao ouvinte algo sobre coragem, fortaleza, força, vitória, conquista, ela é uma história inverossímil, que é muito difícil que esse bicho tenha existido, né? Embora algumas sogras pareçam aí, né? Você tira na cabeça, vai crescendo e ficam embora, tá? Mas, afora essas figuras míticas, isso não é verossímil, isso não é real e concreto. Agora, as historinhas que Jesus nos conta são totalmente verossímeis. Um semeador saiu a semear. Um semeador saiu a semear. Né? Uma senhora procura uma dracma, uma moedinha que perdeu.
Isso é totalmente verossímil. E isso é uma outra característica interessante do cristianismo. O cristianismo é uma religião profundamente mergulhada na história. Não há no cristianismo magia. Jesus não é mágico em momento nenhum. Suas ações não nos remetem a criaturas fantásticas ou obras maravilhosas. Embora os milagres possam nos deslumbrar, eles nunca são feitos para um apelo mágico, sempre para um apelo simbólico. Bem, e aqui é como eu disse, a parábola é uma estratégia muito hábil de Cristo para tratar de forma simples temas complexos. Então, a parábola, para o pescador da Galileia, entende. Putz, é verdade. Eu tenho que perdoar meu filho, né? Se meu filho fizer uma porcaria, ele volta, eu tenho que perdoar. Então, Deus quer que eu perdoe as pessoas. Que bom. O grande fariseu também entende a mesma coisa. Não, o filho pródigo é a alegoria do povo de Israel. E o pai é Deus. E o povo de Israel vai voltar para o seu Deus. E Deus vai enriquecê-lo na nova Jerusalém celeste. Os dois se associaram dentro da sua capacidade cognitiva à mensagem. Mas a mensagem da misericórdia perpassa todo o texto. Está claro? Mas, embora Jesus tenha dado uma conotação muito peculiar e particular às parábolas, nós já temos no Primeiro Testamento algumas parábolas que eu queria que vocês me ajudassem a encontrar. Todo mundo trouxe Bíblia? Muito bom. Então, eu vou pegar aqui Boa noite, Fábio. Tudo bem? Sussu, pega pra gente 2 Samuel 12, de 1 a 14. Quem mais? Está comigo aí? Levanta a mão. Está aqui, Luiz, para nós. 2 Samuel 14, de 1 a 11. Esse daqui, Luiz. Deixa eu ver aqui. Maria Rita, pega para a gente Isaías 5, de 1 a 7. E quem mais está comigo ali atrás? Herotípios. Vamos para Ezequiel 17, de 3 a 10. E a velhinha pega para a gente o Ezequiel 19, de 2 a 9. Tá bem? Quem achou pode ler. O Samuel. Quem achou o Samuel aqui? Manda ver. Samuel 12, de 1 a 14. Depois que passou o Gênesis, um pouquinho antes do Apocalipse. 12, de 1 a 14. Isso. Pode ler, Sussu. O Senhor mandou o profeta Natã a Davi. Chegando a ele, disse: numa cidade havia 2 homens, um rico e o outro pobre. O rico possuía ovelhas e bois em grande número. O pobre só possuía uma ovelha pequenina, que tinha comprado e criado. Ela crescera em sua casa junto com seus filhos, comendo no seu colo, bebendo no mesmo colo, dormindo no seu pedaço. Era para ele como uma filha. Chegou o hóspede à casa do homem rico. Este não quis tomar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para preparar um banquete e dar de comer ao hóspede que chegara. Pegou a ovelhinha do pobre e preparou-a para o visitante. Veja que a Suzete já entrou na história, né? Ela já se apiedou, né? Então a parábola cumpriu o seu papel. Davi ficou indignado contra esse homem e disse a Natã: pela vida do Senhor, o homem que fez isso merece a espada Urias do Eteu, fazendo morrer pela espada dos Amonitas, para fazer de sua mulher a tua esposa. Por isso, a espada jamais se afastará de tua casa, porque desprezaste
tomastes a mulher de Urias e Eteu, para fazer dela a tua esposa. Tá bem, acho que tá bem, senhor. Já passou a mensagem, né? Então, olha, o profeta Natan é danado, por isso que esse profeta vira e mexe morre, porque ele é danado, né? Ele conta uma historinha que você mesmo, ai tadinho, né? Uma traição profunda da confiança, né? Essa historinha que o Natan conta. E aí, olha como o Davi, que não era um cara pecador, não era um cara mau, Davi não era um cara mau, ele é um cara que foi ungido por Deus para ser rei de Israel, e era um cara como qualquer um de nós, com seus erros e acertos. E aí, o Davi fala, meu Deus, esse homem nessa historinha é um cálculo, ele precisa ser punido. E aí o Natan pega o dedinho, põe na fuça do rei e fala, esse homem és tu. Porque, não sei se vocês conhecem essa historinha, mas o Davi era apaixonado pela esposa de Urias era um dos seus generais. Aí o que o Davi fez? Pegou, mandou o general lá para a faixa de Gaza e falou, olha, vai lá que não estou dando você. Aí ele morreu e ficou com a viúva, né? Então o profeta Natan usa uma parábola para condenar. E veja, ele faz com que quem profira o julgamento? Quem é que julga? O próprio Davi. O próprio rei julga ouvindo a história, e é o que nós fazemos. Nós, ao ouvirmos a parábola, nós julgamos as nossas atitudes. É assim que funciona. E é assim que funcionará também no juízo final. Deus não nos julgará. Quem nos julgará somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Vamos em frente. 2 Samuel 14. Foi o dia de Salomão. Joabe, filho de Sarja, soube que o coração do rei se inclinava para Salomão. Então Joabe mandou buscar de Tecoa uma mulher astuta e lhe disse: ponha-se a lamentar, vista roupas de luto e não use perfume. Seja como uma mulher que muitos dias está lamentando por um morto. Depois, vá até o rei e diga-lhe essas palavras. E Joabe pôs as palavras na sua garganta do irmão que ele matou. Matemos também o herdeiro. Eles vão apagar minha brasa, que desse fogo não vai ficar para meu marido, nem nome nem descendência sobre a face da terra. Então o rei disse para a mulher: vá para casa, eu darei ordens a seu respeito. A mulher de Tecoa respondeu ao rei: caia sobre minha culpa, meu senhor, o rei, e sobre a casa de meu pai. O rei e seu trono sejam isentos de culpa. Disse o rei: aquele que falar contra você, traga-o até mim, e ele nunca mais tocará em você. Disse ela: que o rei se lembre de Javé seu Deus, para que o vingador do sangue não aumente a destruição e extermine meu rei. Respondeu ele: tão certo como Javé vive, não cairá por terra nenhum cabelo do seu rei. Então, veja, ela é treinada, essa mulher é treinada para contar essa história que ela vai contar para um rei. Ou seja, ela vai contar uma história de misericórdia, ela vai contar uma história onde um rei agiu sobre um outro personagem com misericórdia, para que aquele rei também haja sobre ela com misericórdia. Então, sempre a parábola vai fazer isso, vai partir de uma realidade verossímil para tentar aproximar a realidade dos ouvintes daquela que é anunciada. Pelo adiantar da hora, vamos ler só o Isaías 5, que eu não sei quem pegou. Por favor, Maria Rita. Julguem vocês mesmos. Cantarei em nome do meu amigo com um canto de amor para o mato, e espinhos crescerão nela. E as próprias nuvens eu mandarei que não chovam sobre ela. A vinha de Javé dos exércitos é a casa de Israel, e sua plantação preferida são os homens de Judá. Eu esperava deles o direito e produziram justiça. Eu esperava justiça e aí estão gritos de desespero. Veja, às vezes a parábola vem com uma explicaçãozinha. Às vezes a parábola vem a parábola e logo depois um comentário. Nos evangelhos,
há uma polêmica muito grande entre os estudiosos, como por exemplo Joaquim Jeremias, se a explicação foi dada realmente por Jesus, nas palavras dele, ou se foi uma inserção posterior dos apóstolos para educar as gerações seguintes. Nós jamais saberemos se esse processo de alegorização, ou seja, a explicação da alegoria da parábola, foi dada pelo emissor ou foi colocada posteriormente. Como não foi Jesus quem escreveu, nós nunca vamos saber. Mas também não importa em termos práticos, porque toda a nossa fé é herdada também da comunidade primitiva, e não diretamente da fonte de Cristo, né? A interpretação que a igreja primitiva fez da vida de Cristo e que está nos evangelhos faz parte da nossa fé. A nossa fé vê Cristo a partir dos olhos dos apóstolos, porque foram eles que documentaram oralmente e textualmente a experiência de Cristo. Nós não temos acesso direto à experiência do Cristo enquanto vivo, antes da ressurreição. Não temos acesso direto a essa experiência. Então toda a nossa experiência se baseia naquilo que a tradição apostólica nos trouxe, seja por escrito, seja pela tradição viva da igreja. E essa parábola é bem bacana, né? E olha como o julgamento é o próprio ser. Imagina a dona Helena, vai lá, prepara um forno especial para fazer os bolinhos maravilhosos que ela nos traz. Ela coloca, e aí ela contrata uma empresa para fazer esse forno. Aí ela paga a empresa com carinho, ela serve um cafezinho para os caras da empresa, tal. Os caras montam o forno e a porcaria do forno não esquenta. E aí, se ela contar essa história para qualquer um de nós, o que a gente vai falar? Ué, tem que não pague o serviço dos caras que fizeram isso, porque esse serviço é uma porcaria, né? Então, a mesma coisa. Então, Javé fez lá uma proteção, cuidou da vinha, remoeu, plantou, desplantou, fez cercadinho, e a uva que veio era uma uva azeda. E aí o próprio profeta Isaías pergunta aos seus interlocutores: o que vocês fariam com essa vinha? Estraga essa porcaria. E aí ele fala: essa vinha é o próprio reino de Israel. Essa vinha são vocês, porque não estão produzindo os frutos que Deus queria. Então a parábola ela sempre leva a um auto-julgamento. Bem, e é isso que eu estou dizendo. Ela induz o ouvinte a admitir uma situação que ele não percebe inicialmente como aplicável a si mesmo. Ele ouve a parábola, ele a julga, e só a partir do momento que ele tem aquele estado é que ele aplica sobre si próprio. E esse é o segredo da parábola, para que a gente vá fazendo isso e mudando as nossas atitudes. Como eu falei para vocês, são de 35 a 72 parábolas, a depender da definição do estudioso que você esteja utilizando. Por exemplo, o Armando Noguês, que é um dos autores do Manual para Estudar a Bíblia, esse livrinho bem simples, coloca 43 parábolas. Mas se você pegar um outro livro, ele vai mudar a quantidade de parábola, porque ele pode pegar um dito parabólico, colocar como parábola e assim por diante. Isso eu já disse a vocês. O processo de alegorização, ou seja, de compreensão da mensagem subliminar da palavra, é fruto da reflexão e do amadurecimento da própria igreja. E elas ilustram sempre de seu ensinamento de modo a conduzir os ouvintes a progredir na compreensão da sua mensagem. Então, a parábola, ela nos ajuda a compreender vários aspectos do reino de Deus, mas justamente aplicado na realidade. Porque Jesus poderia ter feito um discurso muito bonito, né? Ele poderia ter feito um discurso belo. Deus é uma entidade trinitária. Nossa, o que esse homem está falando? Deus é uma unidade trinitária. Eu sou a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Do amor que eu tenho pelo meu Pai procede a graça do Espírito Santo. E agora, nesse tempo pleno, onde está ocorrendo o kairós da graça, a graça se derrama sobre o Espírito e não sobre o machado de vossas excelências, e a partir disso queremos levar vocês à escatologia da consumação dos tempos na salvação do reino. Esse cara é muito louco, né? Ou seja, ele pode usar a linguagem teológica
nós extraímos dos ditos de Jesus. Mas isso não chega no povo, porque o que chega no povo é a prática. Por exemplo, o bom samaritano. Jesus poderia ter feito um diálogo, um monólogo enorme sobre o amor ao próximo, mas ele não quis fazer assim. Ele pegou a vida das pessoas que encontram alguém doente nas estradas. E esse é um... Oi? Exato! E esse é um puxãozão de orelha para alguns pregadores que às vezes ficam preocupados em fazer um monólogo muito fausto, muito cheio de palavras bonitas, mas que depois de 15 minutos de apresentação você está bem. Quer dizer, não falou nada com nada, choveu no molhado, um monte de palavras que não se aplicam na realidade. Então, sempre até quando a gente vai ensinar algo da fé, olhar como Jesus fazia. Como é que Jesus ensinaria isso aqui? Né? Então isso é bem importante para nós. Por exemplo, a linguagem das parábolas hoje tem que ser muito adaptada, porque às vezes você tem que tentar achar comparações que as pessoas não sabem. Por exemplo, se você chegar para um adolescente de 16 anos e falar para ele vinhos novos em odres velhos. Odres? Que diabos é um odres? Vinho? Mas vinho não vem na garrafa, né? De onde vem o vinho? O vinho vem da uva, sabe? Então, quer dizer, tem uma série de adaptações que às vezes a gente tem que fazer na tentativa de explicar as parábolas. Bem, antes do nosso cafezinho, essas são as classificações didáticas de um autor bem famoso, de um estudioso bem famoso chamado Joaquim Jeremias. Joaquim Jeremias é o autor desse livro chamado As Parábolas de Jesus, aonde ele estuda, já vou dar essa mensagem, já vamos falar disso, aonde ele estuda com profundidade as parábolas. É um livro mais denso, é um livro mais cascudo, mas é um livro bem interessante. Ele não é um livro que fala parábola por parábola, explicando a parábola, não é isso. Ele entra na discussão da estrutura das parábolas, na maneira como as parábolas são apresentadas, nos temas pertinentes das parábolas. E o Joaquim Jeremias faz essa classificação sobre os temas. Então, quais são as mensagens presentes nas parábolas? Ele fala, por exemplo, da presença da salvação no meio das pessoas. Elas falam sobre a misericórdia de Deus, sobre a confiança em Deus, sobre a perspectiva do juízo final, sobre um chamado à mudança de vida, as exigências do reino, a viver como discípulo, ao fim dos tempos, a consumação dos tempos. Então, esses são temas que perpassam as parábolas. Nós optamos nesse curso em discutir alguns desses temas com vocês, pegando alguns exemplos de parábolas que falam sobre cada um deles, tá bem? Vamos fazer uma pequena pausa. Isso, vamos fazer uma pequena pausa com um cafezinho, mas antes temos recado. Jesus. Agora nós vamos entrar em algumas temáticas das parábolas. A primeira delas é a presença da salvação. Jesus em parte da sua condenação, da sua morte, veio do fato de que ele foi julgado como um herege. Por qual motivo? Porque ele se fez semelhante a Deus. Quer dizer, em alguns momentos, Jesus aplica sobre si determinados atributos, ou determinados poderes, ou determinadas habilidades que são próprias de Deus. Um exemplo clássico é, por exemplo, quando eles trazem o aleijado para ele, e aí ele não cura o aleijado, ele perdoa os pecados. Seus pecados estão perdoados. E aí as pessoas falam, mas quem é ele para perdoar os pecados? E aí ele contra-argumenta, para que vocês saibam que é dado ao Filho do Homem o poder de perdoar os pecados, pega as tuas muletas e anda. E aí ele mostra, a partir de um sinal visível de cura, o sinal invisível e mais importante de cura, que é a cura espiritual. Porque Jesus primeiro se assegura sobre a salvação do pecador e depois sobre a saúde dele. Nós, na nossa mentalidade, sabe o que a gente faz hoje? Inverte. Hoje a gente inverte. A gente passa
metade da vida cuidando da saúde, sem pensar na salvação. Você quer um exemplo bom que eu vou dar para você? Colonoscopia. Quem aqui já fez colonoscopia? Eu ainda não. Falta alguns aninhos, mas eu vou fazer. Colonoscopia é um toma laxante, toma não sei o que. Chega uma hora que você não sabe mais o que vai sair do seu corpo. Saem diversas cores, diversas formas, diversos volumes, né? Aí quando você acha que você está vazio, chegou a hora de fazer o exame, aí você tem que ficar de jejum. Aí chega para o hospital, está atrasado, passa o dia de jejum, né? Mas ninguém reclama do jejum da colonoscopia, né? Ninguém fala, eu não vou fazer esse jejum aqui, eu quero a minha colonoscopia de qualquer jeito. Agora, chegou a quarta-feira de cinzas, tem que fazer jejum. Ah, essa igreja ela é muito conservadora. Nossa, essa igreja é de fanáticos, né? Sexta-feira Santa, jejum obrigatório. Essa igreja é de fanáticos. Esse negócio de jejum é coisa de gente louca da cabeça, né? Agora, para fazer uma endoscopia, ninguém reclama de ficar 24 horas sem comer. Tá certo? Porque a nossa mente, o nosso cérebro, ele está preocupado com a sobrevivência do corpo. A natureza das sarx, da carne, é proteger as sarx, a carne, não o espírito. É bem engraçado, porque na sexta-feira santa a gente come o melhor prato, bacalhau, não é? Isso, aí eu vejo aquela coisa, eu e o pessoal assim, né, e até bons católicos, sexta, eu vou fazer uma bacalhoada na minha casa, está convidada, comprei um bacalhau desse tamanho, com azeite. Na sexta da paixão, tem uma ideia melhor, vamos fazer uma churrascada, o que você acha, né? Já que a gente vai, porque a lógica é a mesma, né? A abundância. Sexta-feira não é um dia de abundância, sexta-feira é um dia de recolhimento e um dia de jejum. Mas esse é um exemplo muito simplório, só para mostrar o quanto às vezes a gente passa a vida se preocupando em cuidar da saúde e não está preocupado com os exercícios espirituais, dentre eles o jejum e a oração, que nos fala. Um exemplo clássico, às vezes fala para alguém assim, olha, você tem que tentar manter 30 minutos a 1 hora de oração por dia. 1 hora de oração? Sabe que eu sou padre? 1 hora de oração, o dia tem 24 horas, vou usar 1 hora inteira. É bonito. Pega o celular, tem um app agora que calcula o tempo que você fica em rede social. Façam esse teste no celular. Dá 3, 4 horas por dia de rede social. Tem gente que até mais. Né? Ou seja, preocupado com a vida do outro, né? E aí, quando você vai ver, a gente não reservou um tempo para estar com Deus, um tempo para estar com alguém que você vai passar toda a eternidade. Quer dizer, dedique um tempo a conhecer e amar quem você quer viver a eternidade inteira, porque a verdade é isso. Mas enfim, são digressões. Porque Jesus vai dizer justamente que ele já é a presença viva da salvação na história. E isso fica claro em algumas das suas falas e em algumas parábolas que ele também nos traz. Vamos lá. Lucas 7, 22. Eu leio para vocês. Os discípulos de João informaram tudo a isso. E João, chamando 2 deles, disse: eu envio-os ao Senhor, e pergunte a ele: és tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Os homens, chegando junto de Jesus, disseram a ele: João Batista nos mandou perguntar: és aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Neste momento, ele, Jesus, curou a muitos de doenças, de enfermidades, de espíritos malignos e restituiu a vista a muitos cegos. Então lhes respondeu: ide contar a João o que vocês veem e ouvem. Os cegos recuperam a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres é anunciado o Evangelho. Feliz aquele que não fica escandalizado por causa de mim. Então Jesus não responde. Você percebeu que ele não respondeu? Você é o Messias? Olhe ao seu redor. Os surdos estão ouvindo, os cegos estão vendo. Olhe os
sou o Messias, eu sou aquele que vocês estavam esperando. Quando nós vamos para um outro texto de Lucas 4, 18, eu estou me concentrando em Lucas pelo ano litúrgico, viu? Quando a gente pega em Lucas, é assim, quando Jesus começa o ministério da Galileia, o ministério dele na Galileia, ele pega o livro de Isaías, ele abre na sinagoga e olha o que ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para evangelizar os pobres, enviou a proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação de vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Ele enrola o livro, entrega e diz: hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa passagem da Escritura. Então, Jesus deixa claro, ou nas entrelinhas sempre do seu discurso, a sua vocação salvífica. Ele é o Salvador, ele é a presença de Deus, ele é a graça já instaurada. E óbvio, ele vai permear algumas de suas parábolas com essa mensagem de que ele é o Messias. Então, eu quero que vocês abram todo mundo juntos, Lucas 21, quem tiver de Bíblia. Quem não tiver, não esqueça da semana que vem de sua Bíblia. Lucas 21, de 29 a 31. Lucas 21, de 29 a 31. É curto. Lucas 21, de 29 a 31. Parábola da figueira. Para quem nunca viu um figo numa figueira, aqui está uma figueira e aqui está um figo, tá bem? Porque os figos não vêm nas togas, eles nascem no ar. Vamos lá. Alguém lê para mim, por favor? Tá bem, podemos parar por aqui, só esse textinho. Só ela acabou pegando o finalzinho de uma música da missa, né? Céus e terras passarão, mas minha palavra não passará. Nossa, você não tem a Bíblia na missa, claro que tem. Vamos lá. Então, olha lá. Essa passagem é muito bonita. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem rebentado frutos, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que está perto o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabeis que o reino de Deus está perto. É uma parábola. Ou seja, Jesus está dizendo, quando a figueira começa a dar frutos, é que o verão está chegando. Olha o que está acontecendo. Olha as pessoas se libertando. Olha os espíritos impuros se abandonando. Olha as pessoas sendo reincorporadas à realidade. Olha as libertações. Olha o que eu estou fazendo. Vocês estão vendo os frutos. Significa que o reino de Deus está próximo. Mas já está presente. Porque eu já estou aqui fazendo as obras do meu Pai. Tá certo? Então, nós também, e agora trazendo a parábola para o nosso dia a dia, nós precisamos sempre lembrar dessa parábola para nós não perdermos a esperança. Nós vivemos em tempos muito duros, tempos muito sombrios. Basta você ver a quantidade de tragédias que a gente tem vivido, né? Inclusive recentemente esse horror que ocorreu em Suzano, mostrando que o mal está presente entre nós, que o mal nunca foi banido da história. Hoje há uma tendência, que ao meu ver é um erro filosófico inclusive, de nós acharmos que o mal não existe mais, que ninguém é mal, mas que tudo são circunstâncias das coisas, né? Então, são circunstâncias. Você passou por uma certa situação, pelo conjunto das circunstâncias se explica o que aconteceu. Você fez um negócio pelo conjunto, então ninguém é mal. Isso não é verdade. O mal, ele permanece como uma realidade no ser humano. As escolhas que fazemos continuam sendo manifestações do mal, dos mesmos pecados que os nossos pais cometeram. Os pais Adão e Eva, é isso que eu quero dizer. Nós continuamos pecando, continuamos a mesma humanidade sombria, a mesma humanidade pecadora, a mesma humanidade que diz não a Deus, continuamos a mesma humanidade. E às vezes quando a gente olha isso, bate aquela tristeza no coração, né? E a esperança nos deixa. Mas essa parábola nunca pode, ela tem que estar presente na nossa vida. Quais são os sinais da graça de Deus?
Esses dias uma paciente minha, que está infelizmente falecendo de câncer, chegou ao consultório resplandecente, feliz. Falei, mas o que foi que houve? Nasceu o meu neto. O que era o nascimento do neto? É o sinal de que a vida, mesmo quando a morte se aproxima, tem sempre a vitória, que as pessoas continuam nascendo, e aquilo é uma renovação, e foi um sopro de felicidade, né? Uma presença do amor de Deus manifesto numa criança. Então os sinais da graça de Deus continuam acontecendo. Então, da mesma maneira como infelizmente se noticia com escândalo e com tristeza a morte de tantas pessoas de uma forma tão banal, também ocorreram coisas boas ao nosso redor. Também há sinais da graça. Vocês talvez tenham sido instrumento da graça para outras pessoas. Há manifestações do reino. Nós não estamos sozinhos. E, no final de tudo, o reino de Deus prevalecerá. No final de tudo, Deus estará conosco. Então, essa esperança de que o verão chegará precisa estar presente entre nós. Um exemplo clássico que a mim, cada vez mais, principalmente nos exercícios quaresmais, eu tenho tentado reforçar, é a visão da Eucaristia. Quando o sacerdote eleva a Eucaristia, eu falo, não, o reino está aqui. Cristo Salvador continua se sacrificando e se apresentando diariamente a nós como caminho de salvação. Então nós não estamos sozinhos. Então a Eucaristia é esse fruto da figueira. Ele é a presença de que Deus continua frutificando sua igreja, que Deus continua estando presente, né? E que nós possamos também buscar nas nossas realidades e nas coisas que nós lemos e nas coisas que nós vemos, também sinais bons, também sinais do reino, porque eles estão lá. E Jesus é o grande sinal. O que é isso aqui? Isso é um odre. Isso aqui é um odre, tá vendo? E era necessário pôr a imagem para vocês entenderem melhor a palavra. Vamos para Lucas 5. De novo, eu insisti com Lucas por causa do tempo litúrgico, eu não sei. Lucas capítulo 5, versículos de 36 a 38. Então veja só, né? Aqui uma nova parábola. Qual é a realidade? Vamos fazer um exercício exegético, hein? Qual que é a realidade que Jesus está dizendo? O que é o vinho novo? O que é o vinho novo? É Ele. Ele é o vinho novo. Ele próprio, Jesus, é o vinho novo. Né? E o que é o odre? Somos nós. É isso que ele está dizendo. Para que vocês possam me receber, vocês vão ser novas pessoas. Porque eu não caibo, entre elas, em coisas velhas. Eu não caibo na visão que vocês têm do que é religião. Eu não caibo nos seus esquemas rituais e nos seus esquemas de julgamento do próximo, né? Onde eu não posso nem curar alguém no sábado. Eu sou um vinho novo. E ele ainda dá uma cutucadinha no fim da parábola, né? Quem gosta de vinho velho, no experimento novo, porque está acostumado com o velho. E o odre é isso aqui, né? O odre é esse, geralmente naquela época era feito com pele de animais, né? Então, a ideia era que você colocasse um vinho novo, isso daqui, né? No odre velho, envelhecido, ao preenchê-lo novamente, ou deixá-lo ungido novamente, ele estouraria. Então, numa reflexão dessa parábola, Jesus é o fato novo. Ele usa essa parábola para dizer que Ele é a grande novidade. Ele é o início de uma nova história da humanidade. E nós precisamos proclamar isso na nossa vida. De que a partir do momento, e vocês já estão nesse caminho, vocês aqui já começaram nessa caminhada, vocês já proclamaram Jesus, o Senhor da vida de vocês. O que está faltando para cada um de nós é cada vez mais nós irmos nos deixando preencher do vinho novo, jogando o nosso gosto pelo vinho velho para trás, né? Então,
Com esse novo vinho de Jesus, vem uma nova aliança, vem um novo relacionamento com Deus. Jesus, ele renova e ele transforma as antigas alianças do Primeiro Testamento, e ele, uma das grandes novidades que Jesus traz como vinho novo, é um relacionamento com Deus diferente. Então, por exemplo, nós chamamos Deus de Abba, de papaizinho. Quer dizer, nós não somos filhos de Deus. Isso é muito importante. Nós não somos, por criação, filhos de Deus. Nós somos criaturas de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus a partir do momento que, uma vez batizados, nós somos integrados ao corpo místico de Cristo, nós passamos a fazer parte do mistério de Cristo, morrendo para uma vida velha e nascendo para uma vida nova. O batismo é para nós a transformação do odre velho no odre novo. Nós não nascemos filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus pela adoção filial a partir dos méritos, não nossos, mas a partir dos méritos de Cristo, e que Ele nos transmite no batismo. Percebem isso? Então, quando eu me batizo, e quando eu falo que agora eu serei um odre novo para um vinho novo, é isso. É morrer para o velho e nascer para Cristo. Jesus também traz um novo sacrifício. Veja, já não é mais aquele sacrifício que acaba, que exige mais e mais e mais animais. Agora é um sacrifício eterno. Porque o sacerdote e o cordeiro são a mesma pessoa, Cristo. E ele se sacrifica e se apresenta por nós. E Jesus também renova a lei. Porque agora a lei não reside no juridiquês da palavra, mas a lei reside no amor. Vocês conseguem entender essa transição? A lei reside no amor. Por exemplo, vamos criar uma lei aqui. Você está proibido de matar o seu irmão. Essa é uma lei que eu vou criar. Está proibido de matar o seu irmão. Precisa dessa lei? Sabe que precisa dessa lei? Não precisa de lei. Ninguém tem o impulso natural de matar a mãe, porque ali é uma relação de amor. Então, o que Jesus apregou para nós é que, se nós amarmos de verdade, nós não precisamos da lei, porque a lei vai estar implícita naquilo que nós estamos fazendo. Se nós amamos a Deus de verdade, e nós não amamos Deus quanto Ele merece. Se nós amássemos Deus de verdade, nós não precisaríamos da lei. Nós não precisaríamos nem do decálogo, nem dos 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos são a revelação do que Ele quer de nós, sem dúvida. Mas, uma vez que eu ame e entenda a sua revelação a partir de Cristo, eu não tenho que ficar preocupado se eu estou ou não cumprindo ou descumprindo uma lei ou um ritual. Porque o amor é mais amplo do que a lei. Então, eu não posso deixar de fazer algo porque está na lei, mas eu tenho que deixar de fazer algo porque eu amo a Deus e eu não quero ferir o amor. E esse aqui é o ponto. Percebe isso? Então, viver a esperança, viver uma nova vida sem o temor, mas com o amor. E isso que eu estava dizendo, odres novos, renascer pelo batismo para uma vida nova. E nós já estamos fazendo isso. Cada um de vocês aqui já está vivendo esse processo. Vocês já não são mais pecadores, já não estão naqueles que estão longe do caminho, distantes da palavra. Não, vocês já estão no caminho de santidade, em níveis diferentes, não tenho dúvida, mas nós já estamos num caminho de santidade. Ainda somos mundanos, que a gente ainda tem os nossos olhares para o mundo, né? Nós ainda temos as nossas mundaneidades que nos afastam da santidade. Nós já estamos longe do pecado, né? Dos pecadores, daqueles que nunca ouviram, ou daqueles que manifestadamente negam a vida em Cristo. Não é isso. Nós já estamos caminhando. E aos poucos nós temos que ir nos deixando renovar e ir transformando a nossa vida com um vinho novo. Então essas duas parábolas Jesus está dizendo, olha, eu já cheguei. A salvação já chegou.
já está no meio de vocês. Vivam-me, apreendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Quer dizer, estejam comigo, que eu estarei com vocês. Então, essas são as mensagens dessas duas parábolas. Nós vamos caminhar nas próximas semanas. Vocês receberam a programação agora, né? Agora a programação certinho. Então, semana que vem, nós vamos discutir outro tema das parábolas, que é a misericórdia de Deus, que tem tudo a ver com Lucas. É o ano da misericórdia, é o evangelho da misericórdia, é o evangelho de Lucas, tá? Então, não perca, semana que vem, nós estaremos aqui reunidos. Vamos ficar de pé então para fazer a nossa oração final. E hoje nós refletimos nas duas parábolas que a gente viu, que Jesus já se faz presente na história, Jesus já se faz presente na nossa realidade, e que muitas vezes Ele não está conosco, porque nós não deixamos estar